dia a todos, bom dia a todas. Eu declaro aberta a 781ª sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 31 de março de 2023. Iniciamos aqui já nosso expediente de hoje com a leitura e aprovação da ata da sessão anterior, na verdade é a ata da sessão de número 779, ata essa que circulou aos conselheiros e conselheiras durante a semana, sem indicações de correção. Renovo aqui, como de costume, a consulta, caso haja necessidade de alguma emenda. Portanto, não havendo, nossa ata está aprovada. Passo aqui agora a breves informes por parte da presidência, e serão breves mesmo, até em deferência aqui ao grande número de inscritos no nosso momento aberto de hoje, ao que já aqui saudamos a presença de todos e todas na Defensoria Pública de São Paulo. Mas a semana seguiu com diversas agendas institucionais importantes. Recebemos na Defensoria Pública Geral o secretário de Educação adjunto aqui em São Paulo, que tem, enfim, exercitado visitas institucionais às instituições do sistema de justiça, Dr. Vinícius Neiva, e já nessa oportunidade, né, além, obviamente, de aproximação institucional e potenciais parcerias institucionais envolvendo Defensoria Pública e Secretaria de Estado da Educação, o Vinícius adiantou aqui já toda a abertura para que que a Defensoria Pública de São Paulo consiga ter acesso à base de dados da pasta, sempre na perspectiva de qualificar as informações essenciais, que são um instrumento para qualificar certamente a orientação jurídica aos nossos usuários, para além da assistência de maneira bem abrangente. Então, fica aqui esse registro também. Agradeço ao secretário pela visita e abertura. Reuniões institucionais importantes também, diversos temas, e também relacionadas a aprimoramento de parcerias de fluxos, Procuradoria-Geral de Justiça, Dr. Mário Sarrubo, Tribunal de Contas do Estado, especificamente aqui a conselheira Cristiana Castro Moraes, a quem já agradeço aqui mais uma vez pela acolhida, pelo diálogo interinstitucional sempre muito produtivo. E no dia de ontem também, a Defensoria Pública Geral, mas aqui agora pela presidência do CONDEG, estivemos na cidade de Teresina, no Piauí, para posse a nova Defensora Pública Geral, a doutora Carla Yasker, enfim, que inicia o seu mandato, uma posse muito prestigiada, com presença massiva da sociedade civil, dos movimentos sociais. Mais de 400 pessoas compareceram ali, para além das autoridades. Então, mostra uma conexão muito grande da Defensoria Pública com a população atendida. Fica esse registro aqui, agradecer a cordialidade, o espaço ali do CONDEG, e desejar sucesso, claro, à nova Defensora Pública Geral do Estado do Piauí. Rápidos informes também. Seguimos através da assessoria parlamentar, uma intensa agenda de aproximação com os novos parlamentares naquela casa. Houve uma troca, como a gente sempre coloca aqui, de maneira substancial dos parlamentares na Assembleia Legislativa, e a assessoria parlamentar segue um trabalho de apresentação institucional inicial e de aproximação aos parlamentares que hoje estão tomando pé, tanto da estrutura da Assembleia Legislativa, mas principalmente também das instituições do sistema de justiça, o trabalho que é feito, a conjuntura com que cada um dessas instituições se encontra hoje no Estado de São Paulo. Então, essa é uma agenda muito importante. Muito em breve, a presidência da Assembleia deve comparecer à Defensoria Pública Geral também para uma reunião institucional. Esse diálogo segue de maneira muito próxima à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com isso, eu encerro aqui os informes por parte da presidência, passando as comunicações da secretaria, dando as boas-vindas aqui à secretaria na pessoa da Sara. Nenhum informe, né, Sara? Portanto, sem informes por parte da secretaria, de modo com que nós podemos já ingressar no nosso momento aberto de hoje. Temos aqui uma inscrição síncrona, ou seja, a participação de uma colega aqui de maneira simultânea, interativa conosco, e também há um momento aberto presencial aqui na Boa Vista 200, são 14 inscritos no total. Tá? Relembro a todos e todas a importância da observância dos 5 minutos de fala, isso serve para todos. Tá? Vai haver a sinalização com relação ao tempo e, claro, né, em respeito a todos os colegas aqui, os parceiros que vão fazer uso da fala também,
a presidência estará aqui atenta e auxiliando também nessa orientação. Então, eu começo aqui chamando já o senhor Gilson de Souza Cavalcante, usuário da Defensoria Pública. Um bom dia, seja bem-vindo, senhor Gilson. Bom dia a todos e a todas presentes. Eu queria aqui relatar o que eu já venho relatando semanalmente toda sexta-feira. Eu fui vítima de um racismo estrutural aqui na Defensoria Pública, quando eu reivindiquei uma propriedade que era meu de interesse. E a Defensoria Pública, não sei o motivo, não sei o porquê, me discriminou com grande raiva, né? Eu não sei o motivo, mas não fizeram nada por mim e não deixou que outras defensorias públicas fizessem. E vim parar aqui, estou aqui. Estou aqui já mais ou menos uns 5 anos, 4 anos, que eu estava aqui depois da pandemia, né? E todas as vezes eu venho explicando aqui o que aconteceu comigo. Perdi minha casa, fui despejado, entrei em depressão, fui medicado pela psiquiatra, voltei a tomar remédio e voltei a reivindicar o que é meu. Não sei até quando, mas vou sempre bater nessa tecla, porque eu não vejo motivo nem explicação para ser tão discriminado como eu fui aqui na Defensoria Pública. Eu não vejo mesmo. O único motivo que eu venho à minha cabeça é minha pele. Foi por causa de eu ser negro que a Defensoria Pública me discriminou. Eu não tive chance de me defender e fui excluído das audiências do juiz. Tive 2 audiências. Uma audiência eu participei, onde só tinha eu e os 2 advogados e 2 estagiárias, e a outra audiência, não sei pelo motivo, não sei o porquê, o estagiário me induziu o erro, não sei porque foi a mando da Defensoria Pública ou do advogado privado, então eu não consegui ter presença na segunda audiência, porque a audiência era no dia 18, eu fui lá na Defensoria Pública do Fórum no dia 17, para pedir orientação às defensoras públicas como me comportar diante da audiência que era no dia 18, e simplesmente o estagiário, não sei o porquê, me falou que a audiência tinha sido no dia 16. E com isso ele mostrou lá o gabinete do juiz. E com isso, no dia 18, dia da audiência, eu fui parar na Alta Defensoria Pública e lá o mesmo estagiário que me discriminou a mando dos defensores públicos foi o mesmo que recorreu da propriedade. Então, minha esposa e meus 2 filhos que participaram daquela audiência, simplesmente o juiz mandou, nós saímos de lá. Como eu fui recorrer, e minha esposa não acreditou em mim, acreditou na palavra do juiz, pegou meus 2 filhos, saiu da casa e eu fiquei lá, de 2013 até 2017. Pensando eu que a Defensoria Pública ia rever os erros, porque para mim foi um erro, e a Defensoria Pública simplesmente fechou os olhos, a polícia me tirou de lá, entrei em depressão, fui parar no psiquiatra e estou aqui constantemente, toda sexta-feira, explicando a mesma coisa e querendo saber o motivo da discriminação, porque eu não vejo outra coisa, eu só vejo isso. Agora eu vejo aqui, né, cidadão, um monte de pessoas que está reivindicando algumas coisas, né, e vem aqui na Defensoria Pública tentando resolver esses problemas e não resolve fora daqui. Então, eu acho que aqui, esse momento aberto, diante de uma defensoria pública como essa, entendeu? Os defensores públicos têm a obrigação de olhar para essas pessoas aqui, que estão aqui presentes, estudar caso a caso, um a um, e resolva para que ela não entre no mesmo caminho que eu entrei, seja discriminado. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Se a minha
não veio para mim, eu não sei explicar, mas eu só sei entender que um dia eu vou entender tudo isso que eu estou passando. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, seu Gilson, mais uma vez, pela participação no nosso Momento Aberto de hoje. Seu Gilson vai passar aqui mais uma vez pela acolhida, né, do nosso agente, e especificamente com relação à questão concreta aqui, obviamente que a Defensoria Pública, além de acolher, obviamente vai apurar exatamente aquilo que é conteúdo da pretensão do seu Gilson, para que a devolutiva seja adequadamente disponibilizada a ele. Obrigado, seu Gilson, mais uma vez aqui pela participação. Agora, na ordem aqui, pessoal, das inscrições, eu vou passar a palavra à nossa defensora pública coordenadora auxiliar do Núcleo de Defesa da Mulher, Nálida Coelho Monte, especializada de promoção e defesa, né, dos direitos das mulheres, com nomenclatura adequada. Bom dia, bem-vinda, Nálida, e com a palavra. Bom dia, obrigada, Flor. Bom, primeiro eu queria cumprimentar todos e todas, todos os conselheiros e conselheiras, o que eu faço em nome da Camila, e já agradecendo à Ouvidoria Geral pela parceria de sempre com o Núcleo. Acho que o lançamento hoje da Carta de Princípios de Acesso à Justiça é a prova, né, da diferença que faz a presença de mulheres em espaços de decisão. Queria também agradecer a todas as mulheres que dedicaram um pouquinho do tempo hoje para estar aqui, né, no Conselho Superior. E dizer que a minha presença aqui, ela vem de uma linha de continuidade dos anos anteriores, né, em que nós estivemos presentes no Conselho Superior no mês de março, né, um mês que historicamente a gente relembra que a luta pelos direitos das mulheres é uma luta constante, né, e que a gente renova também o nosso compromisso de que esse debate de gênero ele seja colocado aqui no Conselho. Eu preciso dizer que a gente teve alguns avanços em relação a esse tema no último ano, mas que esse avanço ele ainda é limitado. E por isso eu cito aqui propostas que a gente protocolou há cerca de um ano e que ainda se encontram pendentes de resposta. Uma delas é a criação da Codiversa, que é uma coordenadoria que é uma instância de governança junto à gestão da Defensoria para formular, executar e monitorar ações afirmativas, né, e que é importante para refletir o compromisso institucional no enfrentamento ao racismo e desigualdade de gênero, e a proposta de criação de uma política de maternidade, né, que é essencial para reduzir os impactos da já reconhecida sobrecarga do trabalho gratuito na vida privada das mulheres, e que impede e restringe as escolhas das mulheres no ambiente de trabalho também. Lembrando que essas questões elas estão pendentes de decisão, debate no Conselho, há mais ou menos um ano. A gente vai aproveitar também esse mês para propor mais uma alteração de deliberação, na que trata de atendimento das mulheres em situação de violência doméstica, e a gente vai propor, né, que esse atendimento ele ocorra de forma descentralizada e de portas abertas, com alguns requisitos especiais para as mulheres que estão em situação de risco de morte e, portanto, abrigadas. E, por fim, e não menos importante, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa Carta de Princípios que o NUDEM lança em parceria com a Ouvidoria Geral, né, que essa iniciativa ela chama atenção para o fato de que a gente está numa instituição que é composta, sua maior parte, por mulheres, né, e que atende de forma majoritária também mulheres. Então, decidir em perspectiva de gênero, né, tal como essa carta afirma, significa dizer que esse fator gênero ele deve ser levado em consideração em qualquer decisão política da Defensoria Pública. É preciso que a gente assegure às mulheres defensoras e usuárias a centralidade quando da tomada de decisões políticas, né? E isso é preciso que a gente garanta a devida representatividade, a remoção de barreiras de acesso à tomada de decisões, né? A presença de mulheres nesses lugares também deve ser estimulada. É preciso ainda que, de igual modo, que a instituição seja capaz de absorver as agendas de movimentos feministas que estão aqui presentes hoje no Conselho e as incorpore no seu dia a dia. O gênero ele deve ser devidamente considerado na atuação cotidiana de cada defensor
ou defensora pública, porque sem isso a gente não vai estar fornecendo respostas adequadas às demandas que nos são apresentadas. Atender o nosso público, e o nosso público, a ouvidoria geral revela nessa carta, é majoritariamente feminino e negro, vai nos exigir um conhecimento de estruturas racistas e patriarcais, para que possamos reconhecer que as particularidades que atingem mulheres em processos de reintegração de posse, no cárcere, na violência doméstica, e na forma como o colonialismo se atualiza, né, constantemente, separando famílias negras em autos de resistência e no acolhimento precoce de crianças. Atender de forma eficiente esse nosso público, que é a maioria de mulheres e negras, vai nos exigir criatividade, né, para que a gente possa aplicar conceitos jurídicos que não são tão comuns, como, por exemplo, o conceito de tortura, que é centrado em experiências masculinas, principalmente relacionados ao cárcere e ao ambiente de violência policial, centrar esses conceitos também na experiência feminina. E a gente tem que passar a nomear também tortura como o sofrimento físico e psicológico experimentado por mulheres e meninas que são obrigadas a levar adiante, por exemplo, gestações compulsórias. Nós precisamos fazer isso, né? Só um minutinho para eu encerrar a fala, gente, já peço desculpa, só para relembrar que outras instituições têm adotado essas medidas tendentes a reduzir o impacto da desigualdade de gênero. Cito como exemplo o CNJ, que recentemente incorporou o protocolo para julgar em perspectiva de gênero na forma de resolução. Então, essa carta de princípios, ela é um importante sinalizador desse compromisso institucional que a Defensoria precisa assumir, e eu vou encerrar dizendo que eu sei que tem pessoas que entendem que esse debate ele é secundário, ou que ele é reduzido a uma pauta identitária, mas eu insisto dizendo que esse debate, na verdade, é sobre democracia, né? E insisto dizendo que esse debate para nós mulheres, em especial para mulheres negras, é um debate que é urgente, né? Então, acho que todo mundo que está nesse conselho tem a responsabilidade de transformar a Defensoria Pública, transformar essa instituição, e também tem a responsabilidade de discutir sobre democracia hoje, né? Não amanhã, não no ano que vem, porque se vocês discutirem sobre democracia ontem, para nós, ainda não vai ter sido rápido o suficiente. Obrigada. Obrigado, Nálida. Obrigado, Nálida. Parabenizar pelo trabalho do núcleo, articulando aqui com a ouvidoria, a carta de princípios do acesso à justiça na perspectiva de gênero. Até em defesa a todos que estão aqui, vários vão fazer uso da palavra em virtude da carta. Eu vou aqui, claro, me limitar a fazer comentários ao final, até em deferência aqui ao nosso tempo de participação da sociedade civil. Quero aqui chamar já, mais uma vez, parceira da Defensoria Pública, a senhora Antônia Lindinalva Ferreira do Nascimento. Ela é representante da Frente de Luta por Moradia. Antônia, muito bem-vinda ao nosso conselho mais uma vez, com a palavra. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Boa tarde, gente. Bom dia. Desculpem, eu estou emocionada hoje, né? Eu vi a fala da doutora aqui, o trabalho que ela faz, a forma que ela busca a fazer com que as mulheres acessem seus direitos e a preocupação que a Defensoria tem com a questão de gênero e de cor também, né? Dito isso, a gente vai fazer agora a nossa 7ª Jornada da Moradia, colocando essa questão de gênero e antirracismo, que é o que a gente sofre diariamente enquanto mulher desse país onde a sociedade realmente é machista. Por mais que a gente faça a luta diária, ainda assim as dificuldades se apresentam, porque é uma coisa enraizada. Mas é tão enraizada que às vezes as próprias mulheres se veem fazendo atitudes racistas entre elas mesmas. Mas a gente trabalha para que isso sane. E eu quero cumprimentar a mesa, a ouvidoria, defensores aqui, parabenizar por mais essa ferramenta que veio para nos fortalecer na nossa luta diária. A doutora falou aqui do processo coletivo, processo de reintegração de posse. Essas mulheres que estão aqui, todas moram em ocupações. Eu estava falando agora há pouco que a gestão, não só municipal, como estadual e federal, fala muito sobre a questão da fila para acessar o direito. A fila realmente é importante. Mas quando a gente está na fila, que não tem mais como a gente se manter,
com um teto na cabeça, ou sem um emprego para pagar o aluguel, a gente vem fazer luta. A gente tem que ir para a rua fazer luta. E aí, essa fila tem que deixar de existir para quem está mostrando a cara e dizendo que está passando dificuldade, porque aí muda o contexto. E a gente trabalha o tempo todo falando sobre isso, e em relação a essa questão da fila, porque o tempo todo jogam na nossa cara a questão da fila. Vocês têm que ficar na fila para ser atendido. Mas eu vou ficar numa fila onde eu vou ser atendido daqui 20 anos, eu não existo mais. Eu já morri. Porque sem comida, sem teto e sem um lugar para morar, qual é o meu destino? Meus filhos, para onde vão? Como é que a gente vai criar cidadãos para fazer parte da sociedade e garantir os seus direitos, se a gente já não tem esses direitos garantidos? Fortalecer a família é fundamental. Fortalecer a mulher é mais fundamental ainda. E eu digo isso para vocês porque eu sou uma nordestina que veio do Maranhão. Há 32 anos eu estou em São Paulo. Fui morar em Cortiço, aqui no centro de São Paulo. Quando a gente vem do norte, a gente geralmente fica no centro porque a gente não tem dinheiro para poder ir para buscar emprego. Então, quando você está no centro, é mais fácil que você vai andando e você não consegue perder o dia na busca de emprego. E eu fui morar com minha família em um Cortiço quando chovia, que aqui ainda hoje só chove e alaga, né? Os ratos ficavam... Era a minha cintura, porque alagava, vinha na cintura e eu levantava meus filhos para cima com meu esposo, para que eles não se contaminassem com aquela água, apesar que eu já estava ali me contaminando. Preta, mulher, mãe, sem perspectiva, porque eu olhava para todos os lugares e eu não via uma perspectiva de vida melhor para mim e para minha família. Foi quando eu conheci o movimento de moradia. E foi aí que eu me fortaleci, porque o coletivo é importante, é poderoso. Qualquer coisa que o coletivo se movimenta para fazer, consegue. Inclusive transformar a vida da gente, transformar a vida das mulheres. E aí foi nesse coletivo que eu me empoderei. Eu já tinha a concepção de direito, do que eu queria de melhor para mim, do que eu queria de melhor para minha família. Mas esse coletivo me fortaleceu. E esse coletivo criou a mulher que eu sou hoje. E esse coletivo criou todas essas mulheres que são hoje. Fortalecidas, empoderadas, com um teto na cabeça, empregadas, cuidam de seus filhos, tentam juntas na rua buscar seus direitos, e um deles é a moradia. A doutora falou aqui sobre a questão das reintegrações. Todas essas mulheres estão correndo risco de reintegração, porque existe um projeto aqui no centro chamado Pio Centro. A gente fez a luta, mas quem quer usufruir dessa moradia, a gestão, para poder privatizar a habitação com dinheiro público. E quem vai sofrer as consequências são essas mulheres e essas crianças. Então, eu estou aqui para parabenizar por essa... Parabéns, maravilhoso. Essa carta, ela nos representa, ela vai para Brasília, a gente vai mandar ela lá para quem está coordenando as mulheres lá em Brasília, para poder divulgar o trabalho que está sendo feito aqui pela Ouvidoria e pela Defensoria Pública. Obrigada, gente. Eu acho que eu me estendi, mas eu dei o recado. Parabéns a todas as mulheres, parabéns a Samira, parabéns à Ouvidoria, parabéns à Defensoria, que busca o tempo todo melhorar. Apesar de, às vezes, há dificuldades, mas sempre buscam trazer um acesso mais rápido e fácil para quem realmente necessita. E vamos continuar na luta. Porque quem não luta, nenhuma mulher... Obrigada, pessoal. Obrigado, dona Antônia, pela participação aqui mais uma vez no nosso momento aberto. Sempre uma participação muito especial. Seguindo marcha, senhora Anabela Andrade, ela é representante do coletivo Direito Achado na Rua. Bom dia, bem-vinda mais uma vez com a palavra. Bom dia a todos e todas. Hoje é um dia muito especial, muito alegre para nós, dos movimentos sociais. A minha antecessora relatou a dificuldade que é para a gente conseguir um teto, né? E eu vou relatar a dificuldade que é da gente ter justiça. Hoje tem uma vítima aqui, o nome dela é Andressa, ela está toda roxa, machucada, ela apanhou, tenho imagens, né? A gente que é da área do movimento social, a gente sempre precisa ter prova, né? Mesmo que os nossos corpos estejam todos machucados, a gente precisa de uma prova cabal, de
declaração e tudo mais. Então, a Andressa está aqui, ela teve denegada a sua medida protetiva por aquele juiz que é contra nós. Eu não sei por que tem um homem na vara da violência doméstica que não enxerga, gente. Nós somos corpos invisíveis para ele. Então, eu estou aqui, quero parabenizar a minha companheira Camila, que faz de um tudo por nós, e a companheirada que está aqui, que luta, né? Porque quem não luta está morto. Então, estamos aqui, todas e todos, em busca disso. É muito difícil para a gente relatar esse fato, porque esse juiz, eu já levei uma vítima sem os dentes, e ele denegou a medida protetiva. Então, isso nos leva a crer que ele é o quê? Um misógino e um machista, e que ele não poderia estar lá. Então, vamos fazer um movimento. Eu acabei de vazar na imprensa os vídeos da nossa assistida apanhando, literalmente apanhando do cara. Ele quebrou o celular dela, ela está toda roxa e teve denegada a sua medida. Então, ou nós sentamos com o tribunal, hoje nós vamos abrir câmera lá na frente do fórum, porque é só a imprensa que nos resta, né? Porque eu já estive lá com ele já me deu voz de prisão, eu falei, isso mesmo, me prende que eu quero chamar a imprensa, é tudo que eu preciso. Vai, tá aqui o bracinho. Vai, algema. Daí, calma, a senhora está nervosa. Eu falei, não estou nervosa. Você denega as medidas protetivas para as nossas vítimas e eu que estou nervosa. Delícia, a culpa é minha, então. Então, é isso, por favor, eu peço. Hoje é um dia que a gente está lançando essa carta de princípios, que foi um trabalho coletivo, que a Camila proporcionou a nós, dos movimentos sociais. É um dia super importante e, infelizmente, vamos selar esse momento com uma medida protetiva denegada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigada. É isso. Obrigado, Anabela, mais uma vez pela nossa participação, aqui no nosso Momento Aberto mais uma vez, seguindo marcha aqui. Nós temos agora a senhora Rosana de Santana Pierusetti. Ela é membro do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública de São Paulo. Senhora Rosana, mais uma vez, prazer, bem-vinda à Defensoria Pública de São Paulo e com a palavra. Bom dia a todos e todas aqui. Eu sou do Conselho, sou advogada e coordeno um acolhimento para mulheres em situação de violência com risco iminente de morte. Tá? Já quero parabenizar a felicidade de ter essa carta de princípios, né? Parabenizar a Ouvidoria, a Defensoria, o NUDEM, né? A Nélida falou aqui, me antecedeu. Eu venho reforçar o que a Nélida falou. Nós temos muita dificuldade com as mulheres que estão acolhidas no acesso à justiça. Elas têm muitas lutas. E uma das lutas que eu acho que é desnecessário é dentro da defensoria. Então, é uma outra luta que a gente tem, a análise financeira para mulheres que estão em acolhimento. Isso não pode acontecer, porque realmente dificulta muito. É um sofrimento para a mulher, né? A gente teve um atendimento aí, o último atendimento que nós tivemos, três atendimentos para poder conseguir que ela tivesse o pedido de guarda aceito. O acolhimento, eu acredito que todos os acolhimentos para mulheres em situação de violência têm técnicas que têm capacidade para fazer um relatório, e esse relatório ele é aceito no judiciário. Então, tem alguns documentos que não é possível juntar naquela hora, então, que aceite esse relatório. Então, é muito importante que a gente acelere isso, como a Nélida falou. O atendimento à distância para o acolhimento é muito bom, realmente veio, a mulher tem a assessoria das técnicas ali dentro do acolhimento, é muito bom, só que alguns tem que ser, tem que acontecer presencial, que quando esse atendimento presencial aconteça, que a mulher não fique juntamente com todos os atendidos, porque normalmente a comunidade dela, vizinhos estão presentes, se comunicam imediatamente, isso já aconteceu, comunicam imediatamente que a mulher está naquele local, o agressor acaba indo muito rapidamente também, então que ela tenha um local, né? A gente vê que às vezes tem local, não acontece, ela não é tirada, ela é atendida ali na frente de todos.
Também pedir uma sensibilidade maior aos defensores e defensoras, porque se está acompanhado de técnicos do acolhimento, por que então tanta resistência em realmente entrar com essa ação e depois a gente solicitar documentos, que tem documentos que ficaram na casa e são impossíveis naquele momento de conseguir. Então eu reforço aqui essa celeridade, principalmente nas mulheres que estão acolhidas, que estão nos acolhimentos. Mais uma vez, parabenizando por esse momento, que vale ouro, tá? Obrigada, bom dia. Muito obrigado, senhora Rosana, também pela participação. Seguindo, temos a Isabela Henriques, ela é representante do Instituto Alana, mais uma vez também muito bem-vinda ao nosso conselho, com a palavra. Muito obrigada, quero dar bom dia a todas e todos que estão aqui presentes, saudar as mulheres, saudar a presença de uma criança aqui na nossa... nesse momento, saudar todas e todos os integrantes do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na pessoa do defensor-geral, Dr. Florisvaldo. Eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer poder estar aqui. Sou Isabela Henriques, diretora executiva do Instituto Alana e também faço parte do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública. O Instituto Alana é uma organização que tem como missão honrar a criança. Então, eu venho aqui reforçar e ratificar o conteúdo dessa Carta de Princípios sobre o acesso à justiça na perspectiva de gênero, com foco no tema de crianças e adolescentes. Eu quero também parabenizar todas as pessoas que fizeram parte, né, que elaboraram esse documento. Eu tive a oportunidade de fazer alguma contribuição junto com colegas do Instituto Alana e quero parabenizar pela iniciativa, especialmente da Ouvidoria e do Núcleo de Promoção e Defesa das Mulheres, nas pessoas da Camila Marques e também da defensora Análida Coelho, que falou anteriormente. Eu quero aqui trazer a importância desse tema do acesso à justiça na perspectiva de gênero em relação a meninas, crianças e adolescentes, né? Nós sabemos, enfim, os senhores e as senhoras sabem que nós temos o artigo 227 da Constituição Federal, que apresenta, né, como um dever a responsabilidade compartilhada entre famílias, sociedade e o Estado na garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, e faz isso determinando que essa proteção, esse cuidado e esse dever, ele seja observado com absoluta prioridade. É o único artigo em toda a Constituição Federal que une essas duas palavras, absoluta e prioridade, né? Nós somos uma nação que escolheu colocar crianças e adolescentes no topo das preocupações. E nesse sentido, eu quero reforçar alguns dos temas que estão contidos nessa Carta de Princípios em relação à situação de meninas, crianças e adolescentes, como o tema da ampliação do acesso aos serviços dessa Defensoria Pública, sem a necessidade de realização de avaliação financeira, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes nós sabemos que as crianças e adolescentes, por conta da fase peculiar que vivenciam, né, especialmente as mais novas, já estão numa situação de hipervulnerabilidade, né? Então, aqui a minha fala é no sentido de que haja uma ampliação desse entendimento na garantia do acesso de crianças e adolescentes. E como nós já fizemos anteriormente a defesa, por oportunidade da apresentação das teses, nós defendemos a existência de um defensor da criança e do adolescente, né, justamente por conta dessa hipervulnerabilidade e também pelo fato de que é possível, e nós sabemos que infelizmente isso acontece, que pessoas que são responsáveis pelas crianças e adolescentes tenham interesses contrários, né, então, que não estão protegendo e garantindo seus direitos fundamentais. Então, nesse sentido, a ideia de que haja um defensor, uma defensora da criança e do adolescente em relação ao seu melhor interesse, ela é muito importante, ela é fundamental para que a gente tenha esse devido acesso de crianças e adolescentes à justiça. E também aqui vou reforçar mais alguns temas que estão trazidos com muito mais detalhes na carta, que
é também a importância da existência de um ambiente amigável, de que haja acolhimento nos espaços de atendimento preferencial, as pessoas que venham à defensoria, especialmente as mulheres mães, no sentido de que as crianças também sejam acolhidas, né, que o ambiente seja propicie o atendimento dessas mulheres mães que vivenciam a maternidade e que, enfim, isso é um direito delas, mas também das crianças e dos adolescentes, eventualmente. Reforçar aqui também a importância de que haja garantia do direito à participação de crianças e adolescentes, né, que isso entre numa pauta, numa agenda desse conselho, no sentido de que haja ações de fomento para que crianças e adolescentes possam participar com maior amplitude dos espaços de controle social, como, por exemplo, nas próprias conferências que são realizadas. Um último ponto que eu quero trazer aqui, que está mencionado também na carta, é em relação à não revitimização de meninas, crianças e adolescentes, no sentido de que processos de escuta especializado e depoimento especial por profissionais competentes sejam sempre observados nessa casa, e me juntar às falas que me antecederam, no sentido de que esse é um tema de máxima importância e fundamental para a nossa democracia. Então, eu saúdo novamente e agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, Isabela, mais uma vez pela participação no nosso momento aberto, enfim, também no Conselho Consultivo da Ouvidoria. Seguindo marcha aqui, nós temos a colega agora defensora pública, que é coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Situação Carcerária, a doutora Camila Galvão Torinho. Bom dia, bem-vinda, e com a palavra. Obrigada, bom dia a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer às conselheiras e conselheiros e à Defensoria Pública Geral, informando aqui, em razão do debate qualificado que foi travado aqui nesse espaço na última sexta-feira, foi possível que fosse acolhido o nosso pleito do Núcleo de Situação Carcerária, né, de garantia do espaço do NESC na indicação de membro do Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Informar que a coordenadora do NESC, a Mariana Borgheres Duarte, foi nomeada para ocupar o assento no CONED, que teve a posse de seus integrantes na última quarta-feira para o próximo biênio. Nesse ponto, eu gostaria de destacar que a Mariana, além de estar na coordenação do núcleo, desempenhar um trabalho exemplar aqui dentro da Defensoria, ela também fez mestrado na Faculdade de Direito da USP sobre política de drogas, com pesquisa de campo na Cracolândia, inclusive, o que reforça a inegável competência que ela tem para ocupar esse espaço no CONED, representando a Defensoria. Então, eu venho agradecer, né, em nome do NESC, o empenho de todas e todos na resolução dessa demanda, que certamente reafirmou a importância do espaço dos núcleos nos conselhos de direitos, como determinam as nossas normativas internas. Muito obrigada. Eu venho também hoje, principalmente, na verdade, né, prestigiar e celebrar o lançamento da Carta de Princípios sobre Acesso à Justiça na Perspectiva de Gênero, parceria entre a Ouvidoria Geral e o NUDEM, e agradecer o convite, né, para que o NESC acompanhasse e participasse desse importante debate durante todo esse processo. No que se refere ao tema da situação carcerária, eu destaco que as mulheres estão nas duas pontas da justiça criminal. De um lado, estão as mulheres presas, que sofrem toda sorte de violações de direitos dentro do cárcere, dentre os quais a violência obstétrica, a dificuldade para atendimento médico voltado à saúde das mulheres e a pobreza menstrual no cárcere. Além da dificuldade em ver implementado o direito já reconhecido pelo STF de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar a gestantes, lactantes e mães encarceradas. Na outra ponta estão as mulheres familiares de pessoas presas e visitantes de unidades prisionais, além das mulheres egressas, que sofrem diariamente com arbitrariedades, revistas vexatórias, humilhações, racismo nos estabelecimentos prisionais em dias de visita, dentre tantas outras violações. Eu destaco aqui a necessidade de um olhar atento e medidas urgentes por parte da Defensoria com relação aos eixos de número 8 e 15 da Carta de Princípios, que tratam da necessidade do retorno do atendimento presencial às mulheres encarceradas, com a retomada da presença da Defensoria Pública no interior dos espaços de privação de liberdade.
O atendimento das pessoas privadas de liberdade tem funções que ultrapassam a preparação da defesa técnica. Trata-se de uma oportunidade da pessoa custodiada ter contato com o mundo externo, de fomentar a relação de confiança com a Defensoria Pública e, principalmente, é uma oportunidade para apresentar denúncias e queixas sobre as condições sob as quais está submetida. Fora do cárcere, a necessidade de fortalecimento do atendimento presencial é um tema prioritário diante da especificidade e da complexidade das demandas apresentadas pelas mulheres egressas, familiares de pessoas presas e visitantes de unidades prisionais que sofrem com a exclusão digital e demandam um olhar que deve ser multidisciplinar e que no âmbito jurídico não se restringe à área criminal. Destaco também que essas mulheres são importantes fontes de denúncias sobre as violações de direitos que ocorrem no ambiente prisional diariamente e nos dias de visitas. Ressalto que reconhecemos a importância do atendimento virtual, em especial em locais de difícil acesso e onde não há unidade da Defensoria Pública. No entanto, entendemos que o atendimento às mulheres deve ser tratado como muito mais do que um mero dado quantitativo. O diálogo e a orientação jurídica a respeito de assuntos complexos precisam ser feitos de forma empática, acolhedora e assertiva. Assim, eu convoco a todos e todas, conselheiros, conselheiras, Defensoria Pública Geral, os movimentos que estão aqui, para que a gente possa se debruçar sobre esse tema do retorno e do fortalecimento dos atendimentos presenciais, que são essenciais à garantia do acesso à justiça sob a perspectiva de gênero. Obrigada. Obrigado, Camila, pela participação, parabenizando mais uma vez você, a Mariana, enfim, o Diego, pelo trabalho aí exímio que vem realizando no NESC. Seguindo marcha, a senhora Michele Costa Alves, ela é representante da Frente de Luta por Moradia. Bom dia, bem-vinda ao nosso conselho. Bom dia a todos e todas. Queria estar agradecendo, né? Eu estava dando uma folheada ali nessa carta, né? A carta de princípios, né? É algo assim que eu falo para vocês, uma coisa muito boa para nós, mulheres negras, mulheres que querem representar, né, de alguma forma, suas famílias, seus ideais, seus princípios, e que precisam ter voz, né, que precisam ter direitos observados, direitos vistos, não de forma só, como que eu posso dizer, eu como mãe, faço parte do movimento de moradia da Frente de Luta. Estou um pouquinho nervosa, que é a primeira vez, mas sou grata a Deus por essa oportunidade, né? O movimento me deu muita visão ampliada para ver que eu posso, quanto mãe, quanto mulher negra, sou técnica de enfermagem, que trabalho no consultório de rua, já atendendo um público de vulnerabilidade, e vendo que eu, como mulher também negra, tendo as minhas vulnerabilidades, também tenho necessidades que muitas das vezes não são olhadas pelo jurídico, pela política, de forma, né, a qual eu preciso que seja olhada, porque quando ali fui acolhida pelo movimento, eu vi que tem direitos que eu posso, sim, conseguir, tem voz que pode ser ouvida, não só aqui em São Paulo, mas que pode ser ouvida lá em Brasília, e que eu posso, como mãe, ter direitos meus. Direitos a quais esses, quando eu estava lá na periferia, eu não tinha acesso a muita coisa, não tinha informação, e quanto menos informação eu tinha, menos direito eu achava que eu tinha. E é isso que muitas das vezes nós mulheres, às vezes ficamos acuadas sem saber para onde eu vou, o que faço e como vou relutar, como eu vou tentar reivindicar alguma coisa. Então eu sou grata a essa carta, que nós mulheres negras, mulheres no geral, assim como os homens, né, que tem muito homem de bem, tenhamos as nossas vozes ouvidas, né, porque nós estamos aqui, o povo, nós, quanto povo, como sociedade civil, a gente quer ser ouvido, a gente tem questões que muitas das vezes são observadas no olhar mais assim, ó, aquilo ali pode ficar mais ali, pode aguardar, quanto à nossa moradia, porque se eu não tiver moradia, eu trabalho. Às vezes tem um olhar que acha que ali nas ocupações só tem marginais, e não tem marginais. Tem muitas pessoas de bem, mulheres de garra, homens também de garra, pessoas que saem cedo na madrugada para trabalhar, pessoas que vão atrás do seu pão de cada dia e que precisam ter um local para morar, né? Precisam retornar, depois de um longo dia de jornada, para um descanso, né? E eu agradeço a essa fala, confesso que eu vou vir mais vezes, né? Que fiquei muito feliz, tá? Obrigada a todos. Obrigado, senhora Michele, pela participação no nosso momento aberto. Seguindo marcha aqui, a senhora
Usuária da Defensoria Pública, bem-vindo e com a palavra. Oi, gente, bom dia. Bom, a minha história começou em julho de 2021, quando o genitor entrou com processo de guarda, pedindo a guarda unilateral do meu filho. Foram 4 liminares negadas e, como ato contínuo, né, em processo de guarda, eles pediram aquele estudo psicossocial. Nunca houve maus tratos, negligência contra o meu filho. Ele foi tirado de mim 6 meses depois do início do processo, em fase de amamentação, com 1 ano e 5 meses, devido a um diagnóstico de psicopatia. Eu fui diagnosticada por um perito do juiz como uma psicopata. Esse é o diagnóstico. Ele me deu um transtorno de personalidade, né, o pior que existe. Para quem não sabe, psicopata é uma pessoa que não tem sentimentos humanos, não tem compaixão, não tem empatia. E, coincidentemente, esse perito é amigo da família, uma família bem influente aqui. O pai, o avô do genitor é presidente do Teleton. Então, existe muita influência, muito poder. Infelizmente, acaba manipulando todo o judiciário. E, em dezembro de 2021, eu comecei a ver o meu filho apenas, que sempre morou comigo, por 5 horas semanais. Eu passei a ver meu filho 2 horas na segunda e 3 horas na quarta, com visitas assistidas. São 2 anos que eu sou agredida, fisicamente e psicologicamente. E na semana retrasada, meu filho teve uma febre de 39 graus, o pai estava 1 semana na Bahia, meu filho foi entregue na minha casa para visitação pelo motorista. Eu desci para entregar o meu filho e os avós foram buscar. Eu perguntei quando que o genitor voltava, né? Uma pessoa que briga pela guarda, ela tem que estar presente com o filho doente. E eu fui agredida, como vocês podem ver, eu tô toda roxa, eu tô toda machucada. Não foi a primeira vez, eu gravei tudo isso e, impressionantemente, depois de toda essa agressão, detalhe é que eu apanhei com o meu filho de 2 anos e 8 meses nos braços. Eles pediram uma busca e apreensão, eu não ia entregar meu filho para um avô que me espancou. Eles entraram com busca e apreensão, foi concedida essa busca e apreensão às 11 da noite e a promotora e nem a juíza estavam de plantão. Então, pelo que foi colocado no processo, a advogada ligou para a promotora ligou para a juíza, concederam a busca e apreensão e ainda tiraram as minhas visitas. Então, eu sou a vítima e sou tratada como ré. Eu apanhei várias vezes durante esses 2 anos, sofri todo tipo de abuso psicológico, patrimonial, tive meu filho tirado em fase de amamentação. Nessa segunda agora eu fui espancada, o meu celular foi quebrado, as câmeras de segurança já estão em juízo, a medida protetiva, o MP deu um parecer ótimo, mas foi indeferido pelo juiz, e a juíza da vara da família, ela ainda tirou as minhas 5 horas semanais com meu filho. Detalhe muito importante é que nesse 1 ano que eu perdi a guarda, o meu filho, com a visita assistida, eles tiveram relatórios mensais das visitas, acompanhados por 2 terapeutas, e os relatórios são bons, apontam que o meu filho tem segurança, forte vínculo comigo, ele pede para ficar mais comigo, ele chora para não ir embora. Então, assim, eu não sou vista pela justiça, eu não sou ouvida pela justiça, a juíza ignora todas as minhas provas, eu fiz vários exames, testes de Rorschach, com médicas, especialistas em psicopatia aqui, como a doutora Ana Beatriz Barbosa, bem famosa em São Paulo, a Hilda Morana, e a juíza disse que são provas unilaterais. Então, assim, o que eu peço é ajuda de um defensor na área criminal, que eu não tenho advogado, e que qualquer psicólogo, psiquiatra me coloque à disposição para fazer qualquer tipo de exame, porque eu não tenho um transtorno, eu estou lutando pelo meu filho, eu sou a vítima, estou sendo tratada como ré e o meu filho está sofrendo, ele chora pela mãe e a justiça não me vê, ela nega os meus pedidos e os pedidos do genitor é respondido aí em 20 minutos. Então, as 5 horas que eu tinha com meu filho, agora eu não tenho nada. Obrigado, senhora, pela participação, por compartilhar o histórico triste que você compartilha conosco aqui. Claro que é um fato concreto, é um fato objeto de ação judicial, inclusive potencialmente ele corre em segredo de justiça, mas você trazendo essa perspectiva, André, certamente sensibiliza muito a importância temática de que violência em perspectiva de gênero, né, principalmente aqui mulher em situação de violência, são temas que cada vez mais o sistema de justiça tem que aprofundar, tem que desenvolver os instrumentos, tem que conectar os instrumentos para que o atendimento e principalmente perspectivas e sensações de injustiça sejam mitigadas nessa batalha. De toda forma, tá, a Defensoria Pública de São Paulo vai estar completamente à disposição para prestar a assistência jurídica adequada nesse caso concreto. Tá?
Vou pedir depois, inclusive, uma orientação a você a respeito disso, não obstante o caso concreto que você compartilhou conosco aqui, tá? Muito obrigado pela participação. Próxima inscrita, nossa colega Vanessa Alves Vieira, defensora pública, coordenadora do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial. Bem-vinda, Vanessa, com a palavra. Muito obrigada. Tem que garantir a diversidade aqui das pessoas baixas. Bom, primeiramente, queria cumprimentar aqui o conselho, cumprimentar aqui as pessoas presentes, né, que muito bonito o conselho aqui, com todas essas pessoas hoje. Minha participação aqui hoje é justamente para corroborar a carta de princípios apresentada pela ouvidoria, no sentido de trazer essa perspectiva de gênero para a política de acesso à justiça. A política de acesso à justiça, no primeiro momento, na sua origem, ela foi pensada como uma política universalista. No entanto, hoje, vários estudos, várias pesquisas têm redefinido essa política de acesso à justiça para uma política que deve ser democrática e deve, sim, contemplar todas as desigualdades e todas as diferenças também no seu âmbito, né? Essas diferenças, como já afirmado aqui, não se trata de uma política identitária, mas ela deve, sim, estar no bojo, no âmbito dessa política de acesso à justiça, para que ela seja efetivamente uma política democrática. Nesse sentido, eu ressalto aqui a necessidade de que a perspectiva da interseccionalidade e a perspectiva de gênero, elas sejam elementos constitutivos dessa política de acesso à justiça e que a norteie como um todo, não apenas estimulando decisões pontuais, políticas pontuais, mas que a política como um todo seja norteada por essa perspectiva interseccional e de gênero. Nesse sentido, destaco aqui tanto a perspectiva interna, né, a necessidade de que haja uma diversidade no corpo funcional da Defensoria Pública, como também a perspectiva externa. Infelizmente, hoje, nos espaços profissionais do sistema de justiça, ainda se observa uma realidade de uma predominância de pessoas brancas e de homens, especialmente nos cargos de gestão, nos cargos de maior poder decisório. Já há políticas afirmativas, especialmente aqui na nossa instituição, para mudar essa realidade, no entanto, é algo que precisa sempre ser olhado e sempre ser considerado. Por outro lado, numa perspectiva externa, nós observamos, como já pontuado aqui, que nosso atendimento ele é formado por uma predominância de mulheres e de pessoas negras, né? Então, se de um lado nós temos, ocupando esses cargos de poder, em geral, pessoas brancas e homens, aí no âmbito do atendimento, na ponta, nós temos, em geral, pessoas, mulheres e pessoas negras. Então, as teorias de justiça e as teorias sobre o acesso à justiça já vêm considerando como insuficiente que esse acesso à justiça considere apenas o elemento pobreza na definição da sua forma de agir, né, das suas escolhas institucionais, né, e considere também outros marcadores como essenciais para guiar essa política, como raça, gênero, etnia, e orientação sexual. Como eu disse, né, não se trata de uma pauta identitária, né, muitas vezes isso é utilizado para diminuir essas reivindicações, mas se trata, sim, da distribuição de justiça, considerando toda a formação histórica e estrutural do Brasil, que infelizmente situou algumas pessoas, alguns corpos, em situação de vulnerabilidade e subalternidade, né? Então, aqui corroboro essa perspectiva trazida pela ouvidoria e que isso norteie toda a nossa instituição. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Parabéns pelo trabalho também na coordenação do núcleo. Próxima inscrita, nossa também colega defensora coordenadora, agora do Núcleo Especializado dos Direitos da Pessoa Idosa da Pessoa com Deficiência, Renata Flores Tibiriçá. Bom dia, bem-vinda mais uma vez e com a palavra. Obrigada, bom dia a todas e todos. Primeiro eu quero começar aqui com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca,
de cabelos e olhos castanhos, eu tenho uma estatura mediana e estou vestindo uma blusa rosa com uma calça jeans. É importante que a gente possa, né, às vezes a gente não pensa sobre as pessoas que podem estar nos assistindo, né, então acho que a gente precisa também poder permitir esse acesso para as mulheres cegas e para as mulheres, né, com deficiência e também os homens com deficiência visual e cegos. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a ouvidoria e também o NUDEM, né, pela essa construção coletiva. Acho que foi uma construção, assim, de fôlego, de fato, né, permitiu que fossem ouvidas 50 mulheres, né, tanto mulheres que estão na instituição, quanto também mulheres dos movimentos sociais. E isso é, de fato, o que permite que essa carta de princípios ela seja tão rica, porque ela traz todos esses olhares, né? E a gente precisa falar também de pessoas que a gente fala tanto na defensoria, né? Sobre a gente ter esse olhar para as pessoas, de fato, mais vulneráveis, aquelas pessoas que são esquecidas pela sociedade, né, e pessoas que são, inclusive, invisíveis para a sociedade, né, e as pessoas com deficiência e as pessoas idosas, elas acabam, né, se tornando, elas não são não só vulneráveis, mas elas também são invisíveis para muitos de nós. Mas não só isso, elas são muitas vezes desconsideradas, inclusive, na sua própria fala, né? Então, elas chegam aqui para serem atendidas e elas não são ouvidas por elas são ouvidas por meio dos seus acompanhantes, né? Então, quem acaba falando, na verdade, não são elas, mas são as pessoas que acompanham, como se elas não tivessem nem o direito à voz, né? Nem direito a dizer o que elas querem, o que elas precisam, né? E o que elas estão sentindo. Então, a gente precisa pensar sobre isso, né, no nosso atendimento. A gente precisa também pensar nessas interseccionalidades, né, nessas opressões que acontecem, e a gente tem uma interseccionalidade super importante entre pessoas idosas e também pessoas com deficiência. Cerca de 50% das pessoas com deficiência são pessoas idosas, né? Nós também temos muitas mulheres com deficiência e também é um número maior, como também temos um número maior de pessoas negras com deficiência, né? Só que as pessoas negras, por exemplo, e isso é um debate que tem ganhado espaço no movimento de pessoas com deficiência, elas são ainda mais invisíveis do que as pessoas brancas com deficiência, né, ao ponto de se negar, inclusive, a própria condição de pessoa com deficiência. Hoje vem surgindo movimentos como Vidas Negras com Deficiência Importam, que tem levado essas questões, fizeram um relatório recente, teve um evento muito importante ontem, também uma associação de síndrome de Down, de pessoas negras, né, que chegam ao ponto de dizer que pessoas negras não podem ter síndrome de Down, né, o absurdo que se chega, né, da invisibilidade. E aí eu queria fazer um parênteses aqui em especial para as mulheres que são mães de pessoas com deficiência, ou mesmo também essas idosas que são avós e que no lugar dessas mulheres acabam também cuidando dos seus netos com deficiência. Né? São pessoas que muitas vezes abdicam de toda a sua vida, de todos os seus sonhos, né, para ficar cuidando o tempo inteiro, né, dos seus filhos ou netos, né, e essas pessoas têm muita dificuldade também de acessar o nosso serviço, né. Então, a gente precisa também ter um olhar para elas e pensar como é que a gente garante esse atendimento, porque elas muitas vezes são sozinhas, né, são mães solos, e ficam numa situação completamente difícil, né? Então, a gente precisa garantir acessibilidade, a gente precisa permitir que elas falem por si próprias, né? A gente precisa permitir que elas acessem, de fato, os nossos serviços, né? Então, pensando em garantir intérprete de Libras, garantir audiodescrição, garantir, na verdade, entregar documentos também em áudio, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar e só assim a gente, de fato, vai garantir que o nosso serviço, ele vai ser para todos e todas.
Tá? Obrigada. Obrigado, Renata, pela participação mais uma vez, parabenizando também pelo seu trabalho, um trabalho de referência do nosso núcleo de direitos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, com segurança. Obrigado. Seguindo marcha agora, Guilherme do Nascimento Guilhal, representante da Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública de São Paulo. Bom dia, bem-vindo e com a palavra. Bom dia, conselheiras, bom dia, conselheiros, bom dia, presidência, bom dia a todas e todos que nos acompanham, bom dia a toda a sociedade civil que veio hoje aqui. É muito importante a presença de vocês, voltem sempre, a casa está sempre aberta, é sempre importante frisar isso. Eu queria começar parabenizando, acho que a cartilha é muito importante, o lançamento dessa cartilha, eu acho que é um avanço, sim, é um mês importante. Parabenizar também ontem um evento que é promovido pela EDEP, com o NUDEM e pelo CAD, né, das reflexões de gênero e trabalho na Defensoria Pública, completando aí o mês de luta da mulher. Eu acho que foi um evento muito importante, muito proveitoso, com diversas falas muito importantes para entender essa perspectiva de gênero. Tá? Fazer aqui um informe rápido. Durante a semana, a associação teve na LESP, né, a gente fez a visita às deputadas Tainara Faria Rômulo Fernandes, do PT, e com a assessoria da deputada Andréa Werner, lidando com a questão do PLC 55 e outros temas afetos aos servidores e servidoras da instituição. Eu queria aqui hoje pegar na minha fala e falar de um tema, acho que importante. A gente vem falando da nossa campanha salarial e de valorização, e entre 2 de março e 7 de março, nós fizemos uma pesquisa que para além da questão da reposição inflacionária, que a gente sabe da equiparação, a gente queria colocar outros temas. A carreira de servidores tem 14 anos e ela não sofreu nenhuma reforma ao longo desse período. Então, nós temos diversos temas, a gente tinha 23 temas já elencados previamente, que nós gostaríamos de saber o que as servidoras e os servidores entendiam como prioridade. Tá? Foi uma pesquisa muito importante, nós tivemos 455 respostas, isso corresponde a 50% dos servidores e das servidoras. Dentro do quadro de associados, isso chega a 2/3 dos associados, então representa, sim, uma quantidade muito importante. Tá? E dentro dessa pesquisa, a gente teve uma distribuição muito equânime em todas as regionais, quase todas as regionais com mais de 40% de presença nessa pesquisa. E a questão que a gente tinha de listar as 10 prioridades que o coletivo entendia. E com base nessa frequência, a gente tira a demanda do coletivo. E algumas questões são importantes porque nós já trazemos aqui há muitos anos, que também são pautas que este conselho vem trabalhando. Algumas delas, por exemplo, a primeira, que 87% dos servidores responderam como uma prioridade, ou seja, quase 9 em cada 10 servidores, entendem a questão do desconto do auxílio alimentação como algo urgente, porque isso afeta, de fato, de maneira muito sensível. Se a gente pegar hoje o oficial nível 1A, ao sair de férias, ele acaba tendo mais desconto no seu retorno de auxílio alimentação do que ele tem quando ele recebe 1/3 de férias. Isso daqui é o nível que a gente tem no oficial 1A. Tá? Então, a gente tem que olhar algumas coisas que piora no caso de servidoras e defensoras grávidas. Porque hoje, se você pegar os 6 meses, mais um mês de férias, mais os 11 dias de licença amamentação, chega a perder mais de R$9.000 ao longo desse período por esses descontos. Isso, para uma oficial a nível 1A, chega a 2,5 salários. Então, é importante a gente pensar nisso, ver uma revisão jurídica desse tema, tá? Aqui, outro tema, o segundo tema, que 4 em cada 5, ou seja, 80% dos servidores apontam, é um tema que a gente traz aqui há quase 5 anos, que é o cômputo da hora de almoço como hora trabalhada. Em breve, a gente vai ter ele conseguindo um quinquênio, né? Já pegando a licença-prêmio e tudo mais. Então, isso daqui é uma questão que a gente precisa trabalhar. O terceiro ponto, que aí 75% já falou, é a questão da revisão do nosso sistema de progressão, que hoje, por mais que tenha 12 referências, a gente demora mais que no TJ, que tem 18. Né? Então, isso são pontos. Outros temas importantes que foram tratados é a questão da majoração do auxílio-saúde, a gratificação por acumulação de trabalho, que hoje nós não temos, revisão de valores pagos a título de gratificação e melhorias de grau e referência. Então, acho que assim, é importante a gente relembrar e frisar, né,
que o salário de oficial hoje está defasado em 39% do oficial do escrevente do TJ, né? E que a gente tem a questão da database. A database, desde que ela foi feita em 2017, nós só tivemos 2 projetos de reposição, em que pese muito proveitoso a reposição do ano passado, nós ainda temos, calculado com a inflação desse último período, ainda 14% de déficit desde 2017, pelos nossos estudos, tá? E por fim, eu queria lembrar que, em razão dessa pesquisa, que ela vai servir de base para a nossa Assembleia Geral, convidar todos os servidores e todas as servidoras a uma reunião que nós teremos amanhã para explicar em maiores detalhes a pesquisa, metodologia e resultados, e isso vai ser a prévia para a nossa Assembleia Geral, que vai acontecer no dia 15 de abril, ou seja, na semana posterior à Semana Santa. Então, tá? Então, queria agradecer mais uma vez. Obrigado, conselho. Bom dia aí, professor. Obrigado, Guilherme, pela participação. Acho que parabenizar a associação pela pesquisa. Acho que é um material rico. Traz o panorama da opinião dos servidores também, e claro que também auxilia bastante no diálogo com a Defensoria Pública Geral a respeito dos temas que têm sido trabalhados. Então, parabéns à Cristina e ao Guilherme. Obrigado. Seguindo marcha, nós temos próxima inscrita, nossa colega, Defensora Pública Aposentada, Maria Dolores Massano. Mais uma vez, bom dia, bem-vinda e com a palavra. Bom dia a todos e todas, mais uma vez eu aqui. Hoje é um dia importante, com tanta gente presente, que é muito bom ver a sociedade dando esse valor que a Defensoria, eu sempre acho que tem, vocês sabem disso, sempre achei, desde que fiz minha opção, quando eu estava na PAJ. Hoje pela manhã eu vi que também é o dia da visibilidade trans, e provavelmente vocês não sabem, mas em 1998, eu fui autora do primeiro processo de pedido de autorização judicial para que se fizesse uma intervenção cirúrgica gratuitamente numa transexual, que hoje, eu digo até hoje, ela é minha amiga, e foi o primeiro do país, em 1998, era Bianca Magro, e eu lembrei dela hoje enquanto eu vinha para cá, porque eu vi na Defensoria esse trabalho. Conto para vocês, sem nenhuma vergonha, que eu não sabia o que era quando ela chegou para falar comigo. Não sabia o que se tratava uma pessoa trans, não tinha ideia do que fosse. Sentei com ela e falei, me conta o que é isso, porque eu não sei. Eu tenho que ser sincera, eu não sabia. Ela me contou toda a vida dela primeiro. Aí eu falei, agora eu vou estudar, porque eu tenho que estudar a parte jurídica para fazer o seu pedido. Porque é esse o nosso trabalho. É inovar e atender o nosso cidadão da forma que ele quer ser atendido. Ele vai conversar com você, você vai atender ele. E você vai falar com ele, ele vai te contar suas dores. Essa é a nossa função. E aí você vai transformar isso num pedido judicial. Foi o que eu fiz com a Bianca e cuidei de vários outros casos em seguida, porque foram vários os casos que eles conseguiram a autorização judicial para fazer a cirurgia. A Bianca fez na Unicamp, isso é público, por isso eu posso falar. Ela deu até uma entrevista no ano passado contando a saga dela para conseguir isso. E depois nós fizemos a modificação também do registro dela quando não existia. Então, eu pensei hoje, que mudança em alguns anos. De 98 para cá. São muitos anos? São para quem passa por eles. Mas não são, se você olhar para trás, a sociedade já mudou bastante. E precisa mudar mais. Eu venho aqui mais uma vez, como sempre, pedir a valorização da Defensoria, porque a Defensoria é que tem esse papel de mudança. Nós é que temos que mudar a situação social de cada uma dessas pessoas que nos procuram. A situação deles tem que ser importante para nós. A Defensoria tem que ser valorizada como carreira jurídica. E, infelizmente, não está sendo. E é por isso que eu estou lutando semana após semana aqui, pedindo a nossa valorização. Mas por que essa valorização? Porque essa valorização da carreira, a valorização de cada um dos defensores e servidores, reflete diretamente no atendimento da população. Eu sempre achei que a Defensoria
iria ser uma grande carreira. Esse é o papel hoje do conselho e de toda a carreira. Me incluo nela, porque eu nunca vou sair dela, mesmo não tendo ainda e-mail na defensoria, os meus e-mails são particulares, mas não tendo uma participação efetiva, eu me incluo na defensoria. Eu nunca vou deixar de ser defensora. Eu sempre vou encontrar uma pessoa que eu possa defender. E hoje eu venho aqui para isso, porque todos nós, defensores, precisamos ser valorizados para que a população tenha um atendimento decente, um atendimento que o defensor tenha tempo de sentar e conversar com ele. Isso é muito necessário. Eu vi na minha prática de todos os dias, foram 30 anos ali dentro. Eu entrei em 88 na antiga PAJ, e foram 30 anos atendendo a população. Quando eu trabalhei no crime e o cível só fazia a triagem, eu me ofereci voluntariamente para ajudá-los na triagem, porque eu acho importante esse papel do defensor de sentar e conversar com o usuário e saber quem ele está atendendo e olhar no olho dele e ver a dor que ele está sentindo, que é o que falta nas outras carreiras jurídicas. A nossa não falta isso. Então eu quero pedir mais uma vez para vocês todos, conselheiros, pensarem nisso, que o nosso papel de defensor público é muito importante para essa população, não só essa que está aqui, essa que não chega aqui, e chegar e dizer, nós somos defensores públicos e estamos aqui para vocês. Muito obrigada. Obrigado, Dolores, mais uma vez pela participação no nosso Momento Aberto. Mudando agora o formato, não temos mais inscritos no ambiente presencial, em ambiente síncrono, ou seja, está acompanhando conosco os trabalhos do Conselho, nossa colega Lúcia Tomé Reinert, ela é defensora pública da Unidade Campinas. Então, bom dia, bem-vinda, Lúcia, mais uma vez ao nosso Conselho, e com a palavra. Lúcia, tá com o mudo ativado do microfone. Vamos devolver o tempo para você, tá? Desabilita aí. Bom dia novamente. Vamos lá. Eu gostaria de dizer que, primeiro, eu queria parabenizar as mulheres que estão aí hoje. Eu, como mulher, como mãe, como lactante, sei dos desafios e nem imagino quantos outros desafios as mulheres passam por sermos mulheres, então parabenizo a presença de todas. Venho como mãe também dizer que estou aqui desde a hora da abertura do conselho, minha filha na porta, tentando entrar e não era possível porque eu estava aguardando o meu momento de fala, para falar algo que talvez eu nem precisasse estar aqui. Hoje, em nome dos defensores criminais de Campinas, a gente vem aqui, infelizmente, porque não faltaram esforços, né, para a gente solucionar essa celeuma, digamos, extra-conselho. Nós tivemos, por inúmeras vezes, tentativas junto à terceira subdefensoria geral, diversas tentativas de e-mails, ligações, muito desgaste emocional para que essa situação fosse solucionada nos últimos anos. Sim, últimos anos. Perdura quase 2 anos, pelo menos, essa situação em Campinas. Eu não gostaria de estar aqui representando nossos colegas mesmo, porque eu realmente acreditava que essa situação deveria ser resolvida pela terceira sub. Inclusive, penso que, pela pauta de hoje, quantas outras pautas, talvez até mais importantes, o Conselho poderia estar se debruçando, mas, infelizmente, nós não tivemos nenhuma resposta. Nós vamos protocolar na data de hoje um pedido com comprovação de todos os dados que eu vou mencionar na data de hoje e informações lidas e relatadas, com pauta de audiência, relatório da Corregedoria do CNJ, e-mails e diversos outros documentos que comprovam os fatos hoje narrados. Faz mais que urgente a adequação da atribuição, pois a disparidade e a falta de segurança para trabalhar, com envios de e-mail ao próximo da 1 da tarde, no sentido de, essa audiência vai ser feita pelo titular e não mais pelo auxiliar, essa audiência é sua, e você sinceramente nem se preparou para fazer audiência, bem como o prejuízo do usuário ao defensor público natural, que não sabe ao fato quem será o defensor que irá defendê-lo, e o bom regular do serviço público. A gente vive essa situação com uma certa frequência. Muitas vezes a gente está afastado, o juiz auxiliar de Campinas é designado para fazer uma audiência,
e aí nós somos surpreendidos com a notícia de que aquela audiência é ou não nossa. Muitas vezes chegamos ao conhecimento a 13h de que temos que fazer uma audiência que sequer olhamos o processo, é a vida da pessoa que está sendo julgada, e nós fomos comunicados que aquela audiência seria feita agora pelo titular e não mais pelo auxiliar e vice-versa. Essa designação de Campinas, vinculada a um juízo auxiliar, que hoje não existe mais em Campinas, hoje nós temos uma mudança totalmente alterada pelo Tribunal de Justiça, vem repercutindo prejuízo não só para os colegas, o estresse emocional, o desgaste emocional, a insegurança de saber quando é uma audiência, quando não é, há um prejuízo evidente para os usuários da Defensoria Pública, pois a gente não consegue se preparar com adequação às audiências que vão ser realizadas. A gente tem sim um afastamento recente, inclusive foi publicado no DO de ontem, de um dos colegas ocupantes da 11ª Defensoria para substituições em plenárias do júri de Jundiaí. Muito embora a gente saiba que havia sim audiências do auxiliar na cidade de Campinas. Então, a gente vê, na verdade, muitas vezes, que a gente fica numa situação muito complexa. O réu está esperando audiência, o CDP está esperando, o Ministério Público está esperando, o juiz está esperando. Não tem como eu virar para um juiz e falar, olha, espera só um pouquinho, agora não é minha atribuição, a atribuição é de um outro colega que está em outro local e não está aqui. Isso não é uma atuação razoável que possa se esperar de um defensor público que atua cotidianamente numa vara criminal. Aí eu fico me perguntando como é que a gente faz. Porque se eu não faço audiência, eu posso ter problema correcional ou não? Se eu faço, e mais do que isso, como é que você lida com a vida daquele usuário que está ali, que você não teve a possibilidade de olhar o processo detalhadamente, de fazer um resumo adequado? Esses questionamentos, esses estresses, a gente vive com frequência aqui em Campinas, há um prejuízo evidente, e a gente observou, inclusive, numa situação muito recente, de que nós tivemos, como eu disse na semana passada, uma subdivisão, né, interna pela 3ª Subdefensoria Geral, que prejudicou os colegas criminais na substituição do júri. Nós, inclusive, entramos em contato com o colega, eu falei com ele disse que ele não poderia mudar, o 3º Subdefensor-Geral disse que ele não iria alterar a decisão dele, muito embora a gente dissesse que a gente iria assumir o compromisso de fazer, sim, a vara do júri, porque a gente falou que essa vara do júri, sim, a gente poderia abarcar, porque, por exemplo, no próximo mês tem apenas uma plenária do júri. Esses dados, na verdade, não são ditos por nós, são ditos pelos relatórios da Corregedoria. Sei que meu tempo é pequeno, inclusive me emocionei com a fala anterior e achei que não era possível iniciar falando da gente, sem poder falar das mulheres que estão ocupando esse Conselho Superior, porque esse espaço, sim, é da sociedade civil. Então, eu peço licença para poder um pouquinho me estender, justamente para poder explicar o que eu gostaria de dizer, sem prejuízo de que todas as provas vão estar anexadas em documento que será distribuído na data de hoje do SEI. Então, espero que a presidência desse conselho me autorize alguns minutinhos para que eu possa, de uma maneira muito sucinta, poder falar dos dados, mas eu não me senti à vontade de negar essa fala para as mulheres que estão aí hoje sentadas. Então, se o senhor me permite, eu poderia tecer uns 2 minutinhos? 2 minutinhos, Lúcia, tudo bem, tá? Só para ter Perfeito. também o mesmo tratamento com relação às demais aqui. Teve alguma tolerância por parte da presidência já em algumas falas, mas é uma provocação que tem chegado rotineiramente à presidência, que é o apego aqui, até em nome da isonomia, para o tempo aí. Perfeito. Agradeço imensamente. Continuando, pois bem. O que a gente observou nos Lúcia, dados... Só me perdoe aqui, até uma sugestão que eu acho que é boa do Davi, se você concordar, em vez da extensão, como é um protocolo que vai chegar no conselho, até convidando você, de repente, para estar aqui no Momento Aberto na semana que vem de novo, fazendo uso de todo o tempo, e aí explicar com minúcias mais para o colegiado. Fica essa sugestão, para você não estender, se você concordar. Perfeito. Eu me coloco à disposição, acredito que semana que vem, por um problema pessoal, eu não vou conseguir estar no conselho, mas por 2 minutos eu só gostaria de tornar isso público, até para os colegas depois possam ler, mas eu não vou me estender. O que a gente hoje pede é que, tendo em vista que a 3ª Subdefensoria Geral, desde 2019, tem conhecimento de que não há uma equidade entre os cargos de Campinas e que houve uma mudança significativa dos juízes auxiliares e que hoje a vara do júri é extremamente esvaziada, eis que apenas 2 defensores públicos exercem um número reduzido de audiências de plenárias, nós vamos apresentar uma documentação assinada por todos os defensores públicos criminais de Campinas, de que essa adequação seja feita. Para apenas dar registro de alguns dados para os colegas que nos assistem, nós temos as seguintes informações. Dezembro de 2022 não teve nenhuma plenária. Novembro de 2022, nenhuma plenária. Setembro de 2022, 3 plenárias. Agosto de 2022, 3 plenárias. Junho de 2022,
2 plenárias. Em 2023, por exemplo, nós temos um documento que comprova que até 31 de dezembro de 2023, quando da obtenção daquele documento, apenas 12 audiências em 2023 foram feitas para a Defensoria Pública. A gente observa que em fevereiro de 2023, tivemos apenas 3 plenárias dos júris. Em março, 1 plenária. Em abril, nós tivemos também uma única plenária, que vai ser essa, com data de 4 de abril. Em maio, também, nós temos previsto 7 audiências e 1 plenária. Todos esses dados vão ser juntados aos processos e comprovam nitidamente de que temos 2 defensores públicos atuando e dividindo uma única vara do júri, enquanto nós temos 6 colegas, 6 defensores públicos na totalidade de uma das varas. Por conta disso, nós temos uma dificuldade muito grande nas substituições e nós temos uma desequiparação muito evidente. Por conta disso, eu agradeço imensamente a oportunidade e peço encarecidamente que seja dado um olhar atento por quem for receber esta demanda, me colocando à disposição de vir novamente aqui para representar novamente os colegas, pois essa realidade, infelizmente, vem prejudicando não apenas os defensores públicos, mas usuários dessa instituição, que muitas vezes não conseguem saber quem é o defensor público original e de como isso vai ser feito. Muito obrigada, eu agradeço. Obrigado, Lúcia, pela participação no nosso conselho. O processo vai ser distribuído, obviamente, aqui ao colegiado, tá? E agradecendo, então, claro que a terceira sub depois vai fazer apontamentos também com relação a essa situação no momento oportuno. Encerrando aqui nosso momento aberto, quero agradecer imensamente a participação de todos e todas. Sociedade civil sempre muito bem-vinda no nosso colegiado. Acho que, claro, enaltecer, é evidente, o lançamento hoje da Carta de Princípios, acesso à justiça na perspectiva de gênero. Eu quero parabenizar efusivamente aqui todos que se manifestaram com relação a esse tema, parabenizando a ouvidoria pela iniciativa, o NUDEM também pela iniciativa, pelo trabalho conjunto. Acho que é uma perspectiva muito transversal e necessária que a gente faça o aprofundamento desse diálogo na Defensoria Pública, para que ela consiga, né, a partir disso também, instrumentalizar suas ações internas concretamente, né, para que nós avancemos da maneira adequada. Eu rapidamente aqui acompanhei, né, durante as falas, o que vem sendo trabalhado e apontado. Acho que a Defensoria Pública fez alguns movimentos importantes que vão no sentido disso, outros estão sendo pensados para atingir a resultante aqui delineada, além de outros novos muito interessantes também, que eu acho que a gente tem que enfrentar mesmo ao longo dos próximos meses, em conjunto aqui, Conselho, a Ouvidoria e Sociedade Civil também, com certeza. Muito obrigado, então, pela participação de todos e todas. Tá. Agora, lembrando que a gente tem que suspender para derrubar o link dessa reunião, e já na sequência a gente inicia com outro. Então está suspensa aqui por rápido segundo. Antes de suspender, só um pouquinho, Thales. Camila quer fazer uma consideração aqui, Camila? Não? Na inscrição só. Então, suspende agora e retorne aqui os trabalhos já no segundo link. Rápida suspensão, então, dos trabalhos.